Que bom que nós viemos aqui nesta manhã para cultuar ao Senhor, amém? Hoje não é mais uma segunda-feira, mas é uma segunda-feira de adoração. Quando nós estamos vindo para essa reunião, quando você vai para um culto, você deve apresentar 3 coisas a Deus. Primeiro, gratidão. Segundo, reconhecimento. E terceiro, adoração. Qualquer dia nós vamos falar sobre essas 3 coisas maravilhosas aqui, que nós temos que apresentar quando viemos para a presença de Deus, para um culto. Então eu louvo a Deus por você estar aqui, porque você não é obrigado a estar aqui, mas você está aqui. Então, se você está aqui, eu te convido a colocar toda a sua atenção, todo o seu coração, toda a sua devoção na presença de Deus, porque Ele se faz presente entre nós, amém? Amém. E eu quero falar com vocês hoje sobre coragem, né? Nós estamos precisando de coragem. Tem muita gente desanimada. Talvez você está muito animado, mas tem muitas pessoas que estão desanimadas, pessoas que vão nos ver aqui depois pelo vídeo, que estão passando por grande luta, grande dificuldade, grandes tempestades na vida, e elas ficam desanimadas. Mas olha, eu quero ler um texto muito tremendo, que está aqui no livro de Josué. Josué foi discípulo de Moisés. Moisés foi aquele homem extraordinário, um grande líder, foi legislador, foi escritor, foi um líder tremendo e poderoso, profeta de Deus, que recebeu as revelações da Torá, que é os 5 livros sagrados da Bíblia aqui, e nos revelou, mostrou para nós todo o início do mundo. Quem teve essa revelação foi Moisés. Ele foi servo do Senhor, e o Senhor Deus falava com ele. Agora preste atenção, Moisés fez um grande e extraordinário trabalho, segundo a vontade e o propósito de Deus. E a Bíblia diz que esse homem poderoso na terra, na verdade, Moisés, na sua época, ele foi o homem mais poderoso que o mundo conheceu. A Bíblia diz que a mão de Moisés sobre o povo era a mão de Deus. Tal era poderoso a figura e a ação de Moisés na terra. Só que a Bíblia diz que Moisés era um servo. Interessante que para você servir a Deus e fazer a obra de Deus, você não é grande no reino de Deus, porque se você for grande, você não é servo, e se você não for servo, você não será exaltado por Deus e não poderá fazer a obra dele. Então, para você ser grande no reino de Deus, você precisa ser servo. E aí, quando você é servo, Deus te levanta como uma pessoa proeminente, poderosa na terra. Assim foi com Moisés, depois foi com Josué. Moisés foi um pastorzão, que conduziu o povo de Israel pelo deserto, mas não entrou na terra de Canaã, que era a promessa de Deus. Depois vocês leem a história, e quem não conhece vai saber. Mas sabe o que aconteceu? Moisés morreu, e no tempo de Moisés aconteceu os mais extraordinários milagres que você possa imaginar. A roupa do povo, durante 40 anos no deserto, ela foi crescendo com eles. Os seus sapatos, os seus chinelos foram crescendo com eles. A Bíblia diz que no sol escaldante no deserto, Deus colocou uma nuvem que dava sombra para eles durante o dia, e à noite protegia eles do frio intenso. Olha, queridos, foram os maiores milagres que aconteceram. Só que o povo estava acostumado a ter de Deus tudo aquilo. Foi lá no deserto que houve o primeiro fast food, né? Por quê? Porque tinha pão com carne, né? Tinha água que saía da rocha. Eu estava lá no shopping e eu vi umas pessoas que colocavam um copo lá e saía aquele refrigerante, e eu pensei, gente, esse trem é antigo. Olha, Moisés tocou na rocha lá e saiu água para o povo, coisa que a gente pensou que inventou, já era milagre para o povo. Só que com Josué aqui, queridos, agora a história é diferente. Josué vem para entrar na terra de Canaã. Josué vem para conquistar a terra de Canaã. E aí, sabe o que ele precisava? Coragem.
Precisava de coragem. Por quê? Porque Deus sabia que Josué teria que atravessar o rio Jordão. O rio Jordão era um rio muito grande, não tão grande, mas na época da primavera, a geleira do Monte Hermon, ela derretia, e ela descia, e ela fazia com que o rio Hermon, o rio Jordão, que desembocava lá no mar da Galileia, se tornasse um grande rio. E aí Josué teria que passar pelo rio Jordão. Josué teria que vencer o povo de Jericó tomando aquela cidade. Josué teria que entrar lá e vencer os gigantes que havia lá na terra prometida, Canaã. Josué havia que de fazer a distribuição da terra para as 12 tribos que estavam entrando na terra de Canaã. Olha, se ele não tivesse coragem, determinação, o que é a definição de coragem? Ousadia. Coragem é você se dispor, é você fazer, é você realizar. Isso é coragem, mesmo tendo medo. E a ousadia, aqui no que diz respeito à coragem bíblica, é ousadia. Aí o Senhor Deus aparece para Josué e diz para ele assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué. Quem falou com Josué? O próprio Deus. Amém? E o próprio Deus está falando com você nesta manhã. O próprio Deus está falando com você que vai me ouvir. Tenha coragem. Olha o que o Senhor Deus diz para Josué. Josué capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para herdar a terra que estou dando aos israelitas. Olha o que o Senhor diz para ele: como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do teu pé. Naquela época se media terra com o pé, ia contando os passos e media a terra. Então o Senhor fala para Josué: a terra que vocês pisarem é sua por herança. Você sabia que Deus já preparou a sua história, já escreveu a sua história e te fez para ser um grande conquistador? A Bíblia diz que o Senhor já contou todos os dias da nossa vida. É interessante isso, não é? Agora eu te pergunto, os dias que Deus contou na sua vida, é de vitória ou de derrota? Os dias que Deus contou na sua vida, é de desgraça, de morte, de perda ou de conquista? Se você não sabe, Deus contou dias de grandes conquistas para nós. Ah, pastor, nós estamos passando uma grande luta, um grande deserto, um grande sofrimento. Saiba que isso, sofrimento, luta, deserto, dor, até mesmo desespero, ele vem, mas não se engane. Luta, sofrimento, ele é a pedagogia da vida. Por quê? Porque nos ensina, nos amadurece e nos mostra que temos um Deus poderoso que cuida de nós. Só que o Senhor escreveu a sua história. Se você não lançar mão daquilo que Ele te chamou para fazer, não se levantar como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus, como um conquistador nessa terra, sabe o que vai acontecer? Outro vai conquistar no seu lugar. Porque Deus já escreveu a sua história. Deus, Ele não é produto da história ou do destino, muito pelo contrário. A história e o destino veio de Deus. Deus é onisciente. E na sua onisciência Ele escreveu a minha e a sua história. E por tantas e tantas vezes nós não conquistamos e não temos e não somos, porque não conhecemos a nossa posição em Deus. Então Josué, ele precisava conhecer aqui que Deus tinha dado para ele agora uma grande liderança, um grande povo para ele governar, uma grande terra para conquistar, um grande êxito. Mas quando Josué olhava para ele e olhava para o povo de Israel, qual a visão que ele tinha? De um povo fraco. Por quê? Porque aquelas nações ali eram nações fortes. A Bíblia diz que lá na terra lá de Canaã tinham os Anaques. Eles eram gigantes de mais de 2 metros de altura, mais de 3 metros de altura, chegando até 3,20 metros de altura.
mãos gigantes, guerreiros preparados. Josué olhava para o povo de Israel e via um povo despreparado. Mas sabe o que Deus mandou ele fazer? Vai à guerra, coragem. A palavra coragem, ela está estampada na Bíblia, em toda a Bíblia, 82 vezes. Nós vamos ler outros textos aqui que falam sobre coragem. Por quê? Porque nós precisamos de coragem. A capacidade, a unção, a graça, a sabedoria, a força, o poder, a autoridade, o domínio, a saúde, o Senhor já te deu. É verdade. O que nos falta é coragem. E como nós podemos tipificar essa coragem na Bíblia? Biblicamente falando, ousadia. Ah, eu não posso, mas o Senhor é comigo, eu vou conquistar. Josué então faz diferente de Moisés. Ele pega uma espada e coloca na mão de cada um que não sabia lutar ainda, e foi para a guerra. Israel hoje, irmãos, é um arsenal bélico muito forte. Se o Hamas tivesse pensado ou repensado a sua atitude, jamais teria feito o que fez. É o que está acontecendo. Se Israel quiser, ele acaba com toda a Palestina ali, com todos, porque eles hoje é poderoso em guerra, tem os maiores armamentos e a maior inteligência, entendeu? Então ele acaba com tudo, mas naquela época não. Aí o que Josué precisava? Coragem. E olha o que o texto vai continuar dizendo aqui, vamos continuar lendo. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do teu pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Deus te deu muita coisa, Ele delineou muitas coisas para você conquistar. Sabe por que você está quebrando muita cabeça? Porque às vezes você está querendo conquistar coisas que Deus não te deu. Se isso aqui já era muito para conquistar, dependia de ousadia, de coragem, de determinação. Imagina quando a gente está lutando por coisas que o Senhor não nos deu. Então, por muitas vezes, nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida, para a gente ter grande êxito, e não a nossa vontade. Às vezes você está querendo coisas que o Senhor não te deu, ou não é tempo de receber. Às vezes você não venceu ainda, você não passou pelo Jordão de forma milagrosa, como passou o povo de Israel, os sacerdotes ali carregando a arca da aliança, e quando eles tocam ali na água, a água para de descer, porque a água descia depois, no tempo da primavera, que a neve secava, que a neve se desfazia no Monte Hermon, ela descia a uma profundidade de 11 metros, era muita água, e Deus fez um milagre. Quando eles tocam ali os pés da água, os sacerdotes, a água para e fica toda parada, e os povos viram aquilo e ficaram assustados. Sabe por quê? Porque para eles os deuses da água poderia ser a maior vingança para aqueles que atentassem contra a divindade. E agora a água para. Às vezes nós queremos conquistar aonde Deus não nos mandou, mas quando Ele mandar, você pode tocar o Jordão e as águas vão parar. Quando Ele mandar, você vai atravessar, você vai vencer Jericó. Eu não sei qual é o Jericó da sua vida, que você está enfrentando agora, mas você vai vencer com armas, com grande arsenal? Não, com a força do Senhor, com a graça do Senhor, com a inteligência vinda dos céus. Chama-se sabedoria a inteligência vinda dos céus. Aí eles se preparam para conquistar Jericó, e aí o Senhor simplesmente dá ali uma espada na mão e uma tocha na outra. Eles rodeiam a cidade, eles quebram as lâmpadas que estão com eles, né? Eles quebram aqueles vasos, e a cidade é totalmente destruída, tomada pelo poder de Deus. Então não é na nossa força, mas uma coisa eu te digo, nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus, com coragem. Versículo 4: a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus até o mar grande. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Tem levantado gigante na sua vida? Pastor, o problema lá é tão grande. Se o senhor estivesse lá em casa, o senhor ia tomar a mesma atitude que eu. Eu estou me separando da minha esposa. Eu estou colocando aquele filho maldito, desobediente, para fora de casa. É assim que resolve? Não. Nenhum mal, nenhum problema, nenhuma luta vai resistir o poder, a graça, a sabedoria de Deus que está na sua vida. Nenhum inimigo vai te derrotar. Aquilo que Deus te deu como herança, como a sua família, como seus filhos, você precisa tomar posse nesta manhã, tendo coragem. E sabe como é que a gente aprende a ter essa coragem? Ele vai explicar aqui, ó. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar a seus pais. Agora preste atenção, versículo 7. Apenas esforça e seja corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, assim será bem sucedido por onde quer que andares. O que nós temos que fazer? Guardar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não ouve a palavra de Deus, o seu coração não gera fé. Se o seu coração não gera fé, não gera ânimo, não gera coragem. Quando você lê a palavra de Deus, é como se um leque abrisse na sua mente e você visse aonde pessoas não vêm. Ou seja, isso é visão, isso é sonhos. Tudo vem da palavra de Deus. Josué, para ser um grande conquistador, ele precisava guardar toda a palavra de Deus no seu coração. Essa manhã eu quero te falar uma coisa: coragem é ousadia, e você precisa ser ousado. Coragem acrescenta fibra à natureza moral, de modo que guardamos alegremente a palavra do Senhor. Tremendo isso aqui. Olha outra coisa que a coragem ela é o leme que mantém a alma em consonância com a bússola da verdade divina e nos torna inabaláveis, independente das tempestades que possamos enfrentar. Está enfrentando tempestade aí? Está difícil? Saiba que muitas tempestades não vêm de Deus, Ele não permite muita tempestade. Aquela tempestade que aconteceu lá no barquinho onde os discípulos estavam, pega essa chave aí, é de Deus ou do diabo? Os discípulos estão no barco, aí começa uma grande tempestade, eles estão quase a sucumbir. Sabe o que acontece? Eles acordam Jesus, correto? O que Jesus faz? Ele para o vento e a tempestade. Pega a chave. Esse vento e essa tempestade não era de Deus. Foi o diabo que tinha enviado aquele vento e aquela tempestade. Sabe por que você não discerne as lutas que vêm para você e vive se debatendo? É falta de discernimento. Ora, você acha que Jesus pararia um vento ou a tempestade se o Pai tivesse mandado? Se ele veio para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, então aquele vento e aquela tempestade naquela hora, não foi Deus que mandou. Por isso que ele falou: vento, pare, tempestade, aquiete. Sabe, queridos, a coragem, ela abre a sua mente para entender a luta que você está passando. Foi Deus que permitiu? Foi Deus que permitiu a situação para que amadurecesse a minha fé, me ensinasse alguma lição? Ou isso veio de Satanás para me destronizar, para tirar os sonhos de Deus da minha vida? Temos que ter esse discernimento, porque muitas coisas nós temos que fazer. Então a coragem é esse leme que nos guia também. Agora você já percebeu como que é o leme? Eu coloquei assim, a coragem é o leme que mantém a alma em consonância com a bússola da verdade divina e nos torna inabaláveis, independente das tempestades que possamos encontrar. Ora, você já viu como é que o leme de um navio? O navio é gigante, do tamanho da empresa aqui, mas o leme, não se engane, ele é pequeno, fica lá debaixo, nas profundezas. Mas aquele leme, ele faz com que toda aquela embarcação
toma um rumo, uma direção. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, como que esse camarada chegou até aí? Ele não tem tanta aparência, ele não tem tanta sabedoria, ele não é tão inteligente assim, mas dentro dessa pessoa tem coragem, e como um leme, está ali, debaixo do navio, da embarcação, guiando. Você precisa sair com o leme da coragem aqui nesta manhã, amém? Eu não sei se você tem alguma realização a fazer, algum sonho, algum propósito ainda, que não fez, porque tem medo, porque está na dúvida. Olha, você precisa se lançar. A coragem é o segredo de uma vida verdadeira, que o Deus da graça e do poder é quem alimenta. Olha o que diz lá em Crônicas agora. Eu disse que a palavra coragem tem ela 82 vezes na Bíblia, não é? Olha ela aqui, ó, em Crônicas 22:13. E você prosperará. Diga assim: eu prosperarei. Eu prosperarei. Aleluia. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer aos decretos e a leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. É tempo de levantarmos. Nós estamos no exército de Josué. Moisés passou, queridos. Nós temos que colocar a espada na mão e fazer diferença nesse mundo. Olha só, alguém me disse: você quer ganhar 500 mil por mês? Eu estou aí participando de umas reuniões coach. E eu falei: olha, o que eu faço está uma bênção, e se eu tiver de prosperar, o Senhor vai me dar sabedoria para me alargar as tendas naquilo que eu estou fazendo. Agora uma coisa eu te digo: estou trabalhando muito, sabe? Tem gente que está querendo ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro nos jogos online, ganhar dinheiro ouvindo coach 2, 3 dias, com invenções maravilhosas, que não redundam em nada, se não for através do trabalho, porque o trabalho enobrece o homem, o trabalho dignifica o homem, e o trabalho traz uma riqueza que não traz dor. É assim que o Senhor nos ensina, e o Senhor te dá sabedoria. Pastor, qual a diferença então de inteligência e sabedoria? Inteligência é humana. Tem muita gente inteligente, tem gente tão inteligente que ele cai num buraco, cai num abismo, e ele, com tanta inteligência, com tanta conhecimento humano, ele sai do buraco. Mas sabe o que é sabedoria? A sabedoria não te deixa cair no buraco. É verdade, sabedoria do céu. Senhor, me dê sabedoria naquilo que eu estou trabalhando, e você vai ser uma pessoa extraordinária, e as pessoas vão falar: gente, eu faço isso há tantos anos, e nunca tive uma sabedoria de fazer tal coisa, e me tornar conhecido, e ser um fenômeno, naquilo que tantos fazem. É porque usam a inteligência, mas o Senhor vai te dar sabedoria. Sabedoria é algo que vem do céu. E a Bíblia diz assim, ó: se você quer sabedoria, peça a Deus. É só pedir. Estamos terminando. A coragem é a precursora da bênção. Fica parado, fica sem fazer nada, e sabe o que vai acontecer? Diga: nada. Agora, a coragem, ela é a precursora da bênção. Uma vez, quando esperamos no Senhor com bom ânimo, Ele vem em sua graça e nos fortalece. Olha o que diz agora Salmo 27:14: espera no Senhor, seja forte, coragem, amém? E a coragem, ela é a firmeza da fé. E o que é a fé? A fé nós não vemos, mas podemos senti-la como um vento. A fé, nós não apalpamos, mas ela pode ser poderosa no íntimo do nosso coração, e ela pode fazer proezas. A coragem é a firmeza da fé, que olha para o Senhor e contra Ele, e conta com Ele para garantir a vitória nos conflitos. Agora eu termino lendo 2 Samuel 10:12. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Eu te pergunto: você tem orado pela nossa cidade? Ou você tem falado mal do prefeito? Você tem orado pelos vereadores?
Ou você tem falado que é uma corja que não vale nada? Você tem orado pelos deputados estaduais, federais? Você tem orado pela nossa nação, pelos poderes legislativo, executivo e judiciário? Você tem orado para que haja paz em Israel? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a coragem, ela é a firmeza da nossa fé, e a nossa fé nos leva a olharmos para o Senhor e a contar com a bênção dEle na nossa cidade, no nosso país, na nossa família. Então nós precisamos orar, interceder, fazer a diferença. Que o Senhor enche o seu coração nesta manhã de coragem. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e que você lê algum texto que fala sobre coragem, fala, eu lembro dessa palavra. 82 vezes está estampado em toda a Bíblia a palavra coragem. Isso implica dizer que quando eu estou lendo a palavra, desanimado, sem forças, sem direção, sem revelação, o Senhor me mostra, tenha coragem, meu filho, levante, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Não importa a dor, não importa a enfermidade, não importa a tristeza, não importa as perdas, eu estou contigo e eu vou estar com você até o último dia da sua vida, conduzindo você, e depois você estará comigo na glória, vivendo todas as bênçãos que você conquistou aqui através da sua coragem. Deus nos abençoe em nome de Jesus.